Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. Eu hoje estou aqui com a Mari e a gente estava conversando sobre passeio com crianças, as férias estão chegando, final de ano, muita novidade, mas a gente vai fazer o podcast hoje falando sobre parques de diversões e algumas dicas espalhadas pelo mundo. Tudo bom, Mari? Tudo bom, Andréia? A gente fala parques temáticos, férias com crianças, mas na verdade, muito adulto curte parques temáticos também, né? Então, vamos deixar essa conversa assim bem ampla para todo mundo que curte parques temáticos. Sem a menor dúvida, quando a gente fala em parque temático, todo mundo pensa na Disney, não é o único lugar, mas realmente é a grande referência, e a idade ali média não é infantil, realmente é uma coisa para todas as idades. O meu marido foi quem me apresentou os parques temáticos, que não era uma coisa que eu ia muito com frequência, e ele sempre foi apaixonado da vida adulta, então é para todo mundo mesmo. E a ideia de fazer esse podcast também é abrir um leque de opções, porque quando a gente pensa em parque temático, a gente acaba pensando em Disney. Na verdade, tem tanta opção no mundo, aí também no Brasil, e aí não só parques, mas também os aquaparques. Parques aquáticos. Para quem está no Brasil, os parques aquáticos é um prato cheio, porque a gente está entrando no verão. E a gente tem não só em São Paulo, mas no Nordeste, também no Centro-Oeste, a gente tem os parques aquáticos com as termas, que são parques aquáticos fenomenais também, enormes. E os naturais, né? E aqui em São Paulo, o Wet n Wild também, super famoso, que é o ano inteiro, né? Tem uma parte descoberta também com piscina aquecida. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente está falando de parques para o ano inteiro, né? No exterior, os aquáticos no inverno. A grande maioria deles fecha. E quando a gente fala de Orlando, ali, por exemplo, alguns fecham, mas nem todos. Alguns parques da Disney aquáticos não funcionam na época de inverno, mas o parque da Universal ele está aberto o ano todo, via de regra. E uma coisa que surgiu com essa questão da pandemia e dos vícios e das vacinas é que Estados Unidos, que é a principal opção hoje, né, do brasileiro para parques temáticos, continua fechado e o pessoal descobriu Dubai. E a gente tem feito, inclusive pelo blog, né, muitos roteiros personalizados de famílias que estão indo para Dubai, porque lá tem o Motion Gate, tem a Legolândia, tem o Aquaventure, tem uma infinidade de parques, além de ter todas as atrações, que Dubai em si já é um parque temático, né? Para adultos, e tem também os parques para as crianças. E agora com a Expo Dubai também, a Expo é um outro mundo de diversão também, além dos estandes de cada país, tem um cronograma com as atividades, os horários, os shows, as luzes. Então ficou uma opção bem legal para quem tinha planejado uma viagem assim nesse perfil e acabou descobrindo, né, um lugar assim de diversão no Oriente Médio. Quando a gente fala em Dubai, tem duas coisas que chamam muito atenção aqui em casa. O meu marido tem vontade de conhecer o Parque da Ferrari, que na verdade é em Abu Dhabi, né? E o meu filho quer conhecer o Parque da Legoland. E aí vou fazer um parênteses falando um pouquinho de Legoland para quem tem, principalmente para quem tem crianças, agora falando de criança até 12 anos, talvez um pouquinho mais, se a criança é realmente apaixonada por Lego, como é o caso aqui na minha casa. A Legoland é um parque de diversões muito legal, pensado para criança. Eu acho que o Lego é um brinquedo que já é um brinquedo bem interessante para quem tem criança pequena, eu recomendo. E todos os parques têm uma cara muito parecida. A gente conhece alguns parques da Legoland e conhece também os centros de entretenimento que eles têm nos Estados Unidos. Eles têm uns parques indoors, que são um pouquinho diferentes. O de Chicago, por exemplo, é indoor. E em Nova York, eles estão abrindo uma Legoland. Tem a Legoland da Flórida e tem a Legoland de Dubai, tem a Legoland de Billund, que é a original, que é da onde
conhecem. Onde está a fábrica, estão todos na lista de lugares para conhecer para quem é fã de Lego. Eu acho que tem que fazer uma listinha mesmo e pode fazer uma volta ao mundo pelo Lego e pelas Legolands. E é um parque divertido. Nunca vi só adulto, sem a companhia de criança, mas eu tenho certeza que os adultos que têm filhos pequenos se divertem muito no parque da Legoland. E lá em Dubai, o parque da Legoland fica próximo ao Motion Gate, que é para crianças um pouquinho maior. Então, assim, dá até para juntar os dois parques no mesmo dia e aí atender crianças e adolescentes e adultos, tudo ali na mesma sequência. Tem o complexo de restaurantes também, que na Disney também sempre tem, né? Antes, até nem precisa entrar na Disney, já dá para aproveitar um monte de coisa, né? Restaurante, hotel, tem muita coisa interessante em volta dos parques, né? Eles proporcionam isso para quem também não vai entrar. E tem a Disney de Paris, que também é uma opção muito legal, que para quem assim não é fanático por parques e não quer fazer uma viagem só dedicada a isso, eu acho, tem até no podcast aqui falando de Paris, né, que é uma opção ótima para pais e filhos que viajam junto e querem um programa assim mais equilibrado, porque em 1 hora rapidinho, né, já está no parque, passa o dia no parque e nos outros dias você está ali no centro de Paris. Então também é uma opção muito legal que dá para incluir cultura, passeio no inverno. Tem que ir com roupa de inverno mesmo, diz que é muito frio, mas funciona. E para quem gosta, já que a gente está no final do ano, para quem curte as decorações de Natal, isso é uma das coisas que eu gosto bastante quando a gente fala de Orlando e dos parques de Orlando, é porque eles são muito caprichosos em todos eles, tanto no complexo da Universal, complexo da Disney, a Legoland. Não existe como você fugir do espírito de Natal, e é um espírito muito colorido, as pessoas são sempre muito bem-humoradas, quem trabalha, eles têm um marketing, um atendimento ao cliente que realmente faz você entrar no espírito, faz você se sentir no Natal e se sentir mais leve, se sentir criança, se sentir mais contente nessa época do ano. Então, isso é outra coisa. A gente já passou 2 vezes o Natal na Disney e eu não me canso de olhar as decorações. Vou colocar umas fotos depois de nostalgia lá no Instagram das árvores de Natal. Eles fazem um caminho de árvores de Natal temáticas na Disney Springs com temas dos filmes, dos desenhos, das animações. Então, cada árvore tem um personagem principal e os enfeites são todos maravilhosos. Realmente é uma época muito legal para você conhecer os parques quando a gente fala de Estados Unidos. Andréia, você que é expert aí nessa região de Orlando e dos parques, assim, eu sempre viajei na baixa temporada, então normalmente até os tickets comprava na hora. E eu sei que não é uma coisa legal de fazer quando você vai em férias para alguns parques super concorridos, né? Como que se programar para não passar o perrengue? Também não pegar o parque muito cheio, porque você acaba aproveitando bem menos. Quando você fala de Orlando hoje em dia, Mari, os ingressos você obrigatoriamente tem que comprar com antecedência, porque os ingressos hoje em dia são com dia marcado. Você tem uma janela aí muito pequena para utilizar. Você tem, dependendo do número de ingressos, você compra ingresso para 2 dias, você tem 3 para utilizar a partir da data que você entrou a primeira vez e aquela data é marcada. Então, os ingressos hoje em dia, é muito difícil você comprar ingresso no guichê. Para os eventos especiais, se você não comprou antes, você não vai conseguir entrar, eles nem vendem na hora. A gente foi no Natal do Mickey, há 2 anos atrás, é um evento extremamente concorrido e, às vezes, nessa época do ano, você até já nem acha mais ingresso para alguns dias que você queira. Então, tem ingresso, inclusive, separado, quando você vai nos eventos específicos. Então, é uma coisa para você pensar, tem que planejar. A época de Natal é altíssima temporada, mesmo no inverno, é altíssima temporada entre os dias 20 de dezembro e o dia 10 de janeiro, mais ou menos, tem muita gente nas escolas e universidades, férias, é um recesso entre Natal. Geralmente é um recesso de 15 dias, tá? Mas ele varia de estado para estado. Então, é recesso nos Estados Unidos, então é altíssima temporada, tá todo mundo viajando. E os parques ficam cheios, a cidade fica cheia, os restaurantes ficam cheios. Com um bom planejamento, você consegue evitar a maioria dos perrengues. A gente teve todos os perrengues possíveis e imagináveis há 2 anos atrás no Natal do Mickey, mas nem por isso ele não foi divertido, porque estava chovendo, estava cheio, estava com criança, e ele começa às 7 horas da noite e a gente já tinha passado o dia no parque, então já estava todo mundo meio cansado. Mas foi muito legal, foi bonito. Os eventos especiais, eles têm um número mais limitado de ingresso, então o parque não fica tão cheio. E as decorações são muito bonitas, as filas são menores e tem outras
atrações especiais, enfim. Mas é uma coisa que tem que ser planejada. Eu acho que tem que ser planejada e tem que ter a expectativa certa, né? Vai com a criança, vai pegar fila, né? Já vai preparando todo mundo para o esquema, né? Porque não é fácil. A gente foi para o Beto Carreiro, tem um post no blog, choveu loucamente, a gente estava com água no joelho, né? Cancelaram alguns brinquedos por causa da segurança também com a eletricidade, mas a gente conseguiu ver todos os shows indoor e foi muito simpático porque depois a gente pôde voltar num dia de sol e aproveitar tudo que a gente não tinha aproveitado. E assim, até hoje as crianças lembram que foi muito divertido fazer o parque com chuva. Então, eu acho que entrar nesse espírito de que vai ser cansativo, vai ter fila, vai ter muita gente, vai ter... se preparar, né? Levar alguma coisa que seja de conforto, assim, para as crianças e fazer num outro esquema e tal, acho que faz parte. Planejamento, né? Muito importante e saber que dependendo da época que você está indo, vai estar cheio, não tem jeito, vai ter fila. E se você puder se programar e ir na baixa temporada e nos dias que não são tão concorridos, até para os locais, né? Porque às vezes sábado e domingo, até o pessoal que mora ali mesmo é o dia que eles têm para ir, né? Então, às vezes segunda, terça e quarta, planejar com antecedência. Mesmo aqui, quando você fala de alta temporada, a gente está entrando na alta temporada agora em dezembro, né? E Beto Carreiro vai ser um parque bastante concorrido, já tem muito ingresso para o final do ano vendendo. Aqui mesmo, o Hopi Hari, perto de São Paulo, também é um lugar que vai ser bastante concorrido. Tem alguns eventos, e a gente está vendo também eventos que estão acontecendo nos parques do Nordeste. Eu estava pesquisando a semana passada por um post, estava vendo sobre os eventos e os ingressos já vendendo para o final do ano e virada do ano no Beach Park, perto de Fortaleza. Também esse é outro que é um dos maiores da região, um parque aquático. E é um parque aquático que está num lugar privilegiado, porque ele está na beira da praia, né? Eu gosto do Beach Park por causa da praia. E quem não teve como se programar, ou assim, uma dica boa também é procurar um resort que tenha uma estrutura, né? Um mini parque aquático ali nas piscinas, para as crianças aproveitarem também, porque às vezes a gente fica com essa ilusão que quanto maior o parque, maior a diversão, e às vezes as crianças curtem coisas pequenas, simples, com a família e com os amigos ou com os irmãos, né? Então, eu acho que essa parte também é de se pensar, né? Na organização, no planejamento de uma viagem assim, mais de última hora. Acho que o lugar que você vai ficar é bastante importante quando você está viajando em família. Isso que a Mari falou agora sobre as crianças quererem uma parte com menos agitação, mais simples, mais tranquila. A gente ficou hospedado uma vez num condomínio de casas em Orlando com um complexo de piscina. Não era um complexo de piscina, tinha um tobogã na piscina e eram 3 piscinas. Uma delas era um rio, um lazy river, como eles falam, né? Que você fica numa correnteza da piscina dentro da boia. Meu filho ficou por 3 horas dentro da água ali. Era tudo que ele queria naquela tarde. Ele não queria mais nada. A coisa mais simples do mundo. Saiu com os dedinhos tudo enrugados. Eu acho que foi quando ele estava com 8 ou 9 anos. E era tudo que ele queria. Ele se divertiu. Foi o melhor dia aquela semana para ele. Um negócio simples. Então, um lugar onde você vai ficar. E a gente tem bastante lugar no Brasil com essa estrutura, com hotéis bons, resorts bons. E mesmo para quem quiser ir para fora, também tem muita coisa que você pode fazer um break quando você está num... Aliás, essa é uma dica que eu considero bastante importante para quem está pensando em fazer uma viagem e pensa em parques de diversão. Não queira, se você vai tirar 7 dias, 8 dias, 10 dias ou 5 dias, não faça parque em todos os dias. Tire um dia no meio para ficar... Também não é um dia de compras, não é um dia de loucura, é um dia para ficar sem fazer nada. Aproveite o lugar e a estrutura onde você está hospedado para descansar com as crianças. Depois que a gente começou a fazer isso, tanto os primeiros dias no parque são melhores mesmo, com toda a multidão e as filas, aí você faz um break, você descansa da multidão e das filas e vai preparado de novo para a segunda etapa, para fazer os parques de novo. Então, essa é uma coisa bem legal para se fazer na programação. E outra coisa que não vai dar tempo da gente falar aqui, mas depois quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail, mariopelomundo@gmail.com, no WhatsApp, tem lá no site, tem tudo, que são as comemorações especiais de aniversário. Os parques têm coisas diferentes, né, quando a pessoa está comemorando aniversário,
tem algumas atividades à parte que tem que ter agendamento e que faz toda a diferença para as crianças, para ter um momento especial. Alguns hotéis de parque também têm uma estrutura bacana. Aí a Andréa pode dar uma atenção especial para montar uma viagem assim numa data comemorativa. Eu vou contar rapidinho aqui, então, a minha experiência com aniversário nos parques, porque eu passei o meu aniversário, eu faço aniversário no mês de março, e volta e meia meu aniversário cai no feriado de carnaval. E a gente, num feriado de carnaval, passou meu aniversário lá, e eu ganhei o botão de feliz aniversário na Legoland. E é por isso que eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelos quais a Legoland também seja um parque tão especial para mim. Não teve uma pessoa que não me cumprimentou. Eu recebi tanto parabéns, e as pessoas me tratavam de um jeito tão divertido, os funcionários, que eles são treinados, eles têm essa coisa. E quem estava ali fazendo aniversário era adulta, né? Eu com meu filho de 7, 8, 9 anos, fazendo aniversário, e eu com um bottom. É até engraçado, meu marido tirava muito, brincava comigo, né? Porque era eu, assim, a adulta ali do grupo, com um bottom enorme de feliz aniversário, passeando na Legoland. Mas é um negócio muito legal, todos os parques ali têm isso, é só você fazer uma programação que dá para passar um aniversário, seja do adulto ou da criança, bem especial. Mas, assim, continuando nos temas de celebração, outra coisa que é bastante comum nos parques da Disney é a celebração primeiro, de pedido de casamento. Isso tem acontecido muito logo depois da abertura dos parques o ano passado, e esse ano com os parques retomando quase a totalidade de público, os pedidos de casamento na frente do Castelo da Cinderela são inúmeros, assim, acho que todo dia acontece meia dúzia. Então, essa é uma coisa, assim, pedido de casamento, comemoração, você vê todo mundo, os noivos, a noiva com a orelha da Minnie com um véu e o noivo com uma cartola, a orelha do Mickey com uma cartola. Então, isso é outra coisa bastante comum. Aniversário de 15 anos, formatura, e para qualquer ocasião que você está comemorando, eles têm um atendimento diferenciado, eles têm identificação das pessoas e tratam as pessoas e cumprimentam para fazer aquela comemoração ficar ainda mais especial. Então, também não precisa ser só aniversário, mas é casamento, noivado, 15 anos, formatura, despedida de solteiro, tem uma lista, comemoração de 10 anos de casado, 15, 20, tem uma lista de comemorações que você pode fazer nos parques temáticos e fazer da sua comemoração alguma coisa temática também. É bem legal, porque eles têm uma estrutura muito bem montada para isso. E além dos parques, tem umas outras grandes diversões, que a gente até pôs um post no blog, que são os mirantes, os parques nacionais também, que agora tem algumas coisas muito legais, que nem o de Canela, que tem um mirante, um walking, como se diz? É uma plataforma de vidro que você caminha em cima dela. Lugares que não são oficialmente parques temáticos, né, estão criando várias opções também de atrações dentro dos parques. É o Sky Glass em Canela, ele tem a plataforma de vidro e ele tem um brinquedo de parque de diversões, porque isso é uma atração, em que você senta numa cadeirinha e faz a volta nos 35 metros da passarela com os pezinhos balançando em cima do Parque da Ferradura. É bem legal. Agora, uma outra coisa, assim, a gente está falando de parques de diversões no Brasil. E ali do lado, a Mari falou de Canela, agora tem o Open Park, que também é um parque de diversões cheio de montanha-russa. Tem mais 2 parques de diversões entre Gramado e Canela, que são mais para crianças pequenas, que é o Floribol, e tem mais um que está no post do blog. Se você procurar no blog 10 motivos para visitar Gramado e Canela, tem os parques de diversões infantis lá. Essa época do ano, gente, assim, para quem não for viajar para fora, mas está querendo o parque de diversões, pode ter certeza que no Brasil está cheio de opções. Estava dando uma olhadinha aqui nos parques mais visitados do mundo, e a Disney ganha de longe, né? A Universal, a Epcot e o Magic Kingdom. Mas o da Ferrari é bem legal também, para o pessoal passar o dia inteiro lá. Eu acho que ele é um parque
é mais para os fãs de Ferrari, mas é interessante que todo mundo que vai acompanhando os fãs da Ferrari também gostam muito do parque. Ele é bem bonito, ele não fica nem no centro de Abu Dhabi, nem perto de Dubai, né? Fica ali no meio do caminho, mas eles fizeram um complexo tão grande ali de shopping, de parque, que é uma coisa assim, que realmente vale a pena. E assim, a primeira escolha é sempre um parque grande, né? Eu quero um parque temático, vamos para a Disney. Mas cada cidade da Europa também tem os parques de diversão daquela região, né? Então, se fizer uma consulta rápida no Google, se quiser pode entrar em contato com a gente também. Por exemplo, a Espanha tem um parque temático famoso deles. A França, além da Disney, tem o do Asterix, que também é bem famoso para eles. É um parque muito típico francês. A Dinamarca tem o Tivoli, em Copenhague. Então, assim, cada lugar tem também o seu parque temático próprio, que é um passeio cultural também, né? Que além de você ir para um parque, levar as crianças, ou eu fui para o Tivoli sem criança, né, inclusive, você visita, mas você também está dentro de um parque que é mais típico daquele local. Então, também é uma coisa bem legal de fazer. E, assim, na sua opinião, por onde começar? Com que idade? E qual o orçamento, assim? O orçamento, o céu é o limite, mas eu acho que é exatamente por onde começar, quem define é o orçamento que você tem. Porque uma viagem para o exterior, óbvio, é mais cara do que uma viagem aqui dentro do país. Se você está falando dos parques de Orlando, os ingressos em Orlando não são ingressos baratos, mas você estava falando de outros parques, né? Fora os famosos. Você tem nos Estados Unidos a bandeira da Six Flags, que é um parque de diversões de montanha-russa muito frequentado pelos americanos e que o brasileiro explora pouco. E são parques com um custo mais barato de ingresso, por exemplo. E em Orlando mesmo tem o parque do Fun Spot América, que é um parque menor, mas com ingresso muito mais em conta do que um parque da Disney. Na verdade, depende muito do orçamento para saber onde você começa, mas se você nunca foi num parque de diversões, começa perto de casa. Começa aqui no Brasil, começa no sul do Brasil ou no Nordeste. E se pegar o gosto, começa a planejar e colocar na listinha aqueles que você quer conhecer. A gente tem alguns preferidos. Eu realmente, quando eu falei da listinha no começo do podcast sobre a Legoland, isso é uma coisa que a gente sempre teve vontade. Eu ainda não conheço o de Billund, na Dinamarca, e é um dos que a gente quer conhecer. Meu filho agora já está com 12, mas ele não desistiu da ideia. Ele vai na idade que tiver, quando a gente tiver a oportunidade de ir. É o que eu falo, porque o Lego é da Escandinávia, né? Dali daquela região, e conhecer o Lego ali é conhecer um parque temático deles, né? É como ir para Orlando e conhecer a Disney. É ir para Exatamente, Dinamarca e conhecer. conhecer a Legoland de Billund não é conhecer a maior Legoland que existe. Conhecer a Legoland de Billund é conhecer o lugar onde tudo começou e é conhecer a fábrica e estar tá nesse clima todo. Então, é uma coisa mais de apaixonados pelo Lego, né? Aí, é como você falou da Ferrari. A Ferrari também é uma coisa dos apaixonados pela Ferrari. O parque da Ferrari em Dubai eu não conheço, mas eu fui à fábrica e ao Museu da Ferrari em Maranello e conheci a cidade. Eu imagino que o parque em Dubai deve ser alguma coisa assim, porque em Maranello você respira Ferrari, para qualquer lugar que você olhe é tudo vermelho, né? É tudo vermelho com o cavalinho e as crianças que estavam comigo, meu filho, meu irmão e meu marido, estavam enlouquecidos. E eu também achei super divertido. Eu tenho muita vontade de conhecer o Parque Asterix, mas ele, aí diferente do esquema americano, né, norte-americano, ele não abre o ano inteiro, ele tem os períodos de recesso, ele tem outros tipos de brinquedos e tal. Então, assim, eu não consegui ajeitar nunca a data para ir. E a Disney tem essa diferença de que funciona praticamente o ano inteiro, todos os dias. Então, tem que ter um planejamento bom, assim, quando não é parque muito estruturado, mas vale a pena. E uma dica que eu dou, assim, porque as crianças vão com muita expectativa, quer dizer, a gente cria expectativa nas crianças e elas acompanham, né? É ter sempre um plano B.
porque às vezes chove muito, às vezes o parque fecha por qualquer razão, às vezes você não consegue chegar por qualquer motivo, e ter um plano B assim mais tranquilo e igualmente divertido para as crianças. Por exemplo, aconteceu um imprevisto, não vai dar para ir naquele parque, vamos fazer uma outra coisa legal também aqui na cidade. Então, ter esse planejamento também é bem legal, para não frustrar, para não perder o dia da viagem, né, que é sempre caro, cada dia no exterior, e para poder fazer uma viagem que agrade todo mundo. Normalmente, quando você pensa nos parques de diversões, é sempre um lugar turístico que tem mais de alguma coisa para fazer. Não é só na Flórida isso, em qualquer outro lugar. Sempre tem alguma coisa a mais para você fazer. É só dar uma pesquisada com relação ao destino que você está indo e sempre deixar alguma coisinha ali anotada. Ah, se alguma coisa aqui der errado, tem isso para fazer. Ou se sobrar tempo, tem isso a mais para fazer. Eu não sou, assim, fanática por parques, não é uma coisa que eu vou para aquele lugar para ir no parque, mas sempre que eu estou num lugar e está ali o parque, eu acabo indo, e eu acho que vale a pena e nunca me arrependi e recomendo. Às vezes a pessoa, mas o parque, a Disney de Paris é pequena, vale a pena? Vale, você está ali, ela é pertinho, eu sempre acho que vale a pena, mesmo que não seja o que me mova para aquela viagem. E os parques são bonitinhos, né? São bem feitos. Até vou falar, o parque não é temático, o das Cataratas de Foz do Iguaçu, super bem organizado, né? Tem bastante coisa, as crianças amam fazer as caminhadas ali, tem o Macuco Safari, tem várias atividades, tem o Parque das Aves pertinho, então assim, não é um lugar que você pensa como parque temático, né? Mas eu acho que ele tem quase o mesmo efeito no final. Mesmo porque lá em Foz estão criando tanta atividade, né? Tem o Museu de Cera, tem o Parque dos Dinossauros, tem o Parque das Aves, que eu já falei, tem o das Cataratas. No fim, é um complexo de atividade para as crianças que acaba sendo a cidade inteira um lugar para férias, né? Exatamente, é isso. É muito mais do que só o parque, é um complexo turístico com várias atividades e que você pode escolher aquelas que mais agradam ou menos agradam. Você falou do Museu de Cera, né? Essa é uma coisa que eu nunca. Assim, meu filho adora Museu de Cera, ele acha divertido fazer as fotos, assim, ele se diverte, ok. Então, ele se diverte. A gente já foi em alguns. Eu acho que quem já foi em um ou dois praticamente já viu tudo. Mas eu já fui mais do que dois, porque ele se diverte, vai assim, ai mãe, hoje a gente não está fazendo nada, vamos no Museu de Cera. Não está fazendo nada, né? Assim, tem alguma coisa. Pega 2 horinhas daquele dia do planejamento, é até relaxante, e aí vai no Museu de Cera e tira foto com aquele monte de gente lá do museu. Ele para tirar todas as fotos possíveis e imagináveis. É divertido. Tem o Museu de Cera, eu fui. O Museu de Cera de Foz do Iguaçu tem um post no blog. A gente tem o Museu de Cera da Dreamland, a gente tem aqui no Brasil de Foz do Iguaçu, o de Gramado, e tem mais um, Mari. Esqueci qual é. Vou colocar no post. Vou pesquisar Não, depois. parque não falta. Tem muita coisa no blog, não só parques, como resorts, lugares para família. E www.maripelomundo.com.br. A gente escreve com carinho, né? Porque a nossa experiência são os parques também que a gente quer conhecer, o que o pessoal conhece, tem boas referências, então tá tudo lá. Tendo dúvida, precisando de ajuda para planejar uma viagem, é só entrar em contato. É isso, né, Andréa? É isso, o papo tá bom, mas a gente vai terminando o podcast por aqui e na semana que vem a gente tem outro episódio com um convidado especial. Não percam nenhum. Quem não escutou os outros episódios até aqui, a gente já está com 2 anos e meio de podcast. São mais de 127 episódios no ar. E eu espero que vocês gostem. Mandem sugestões também, curta e compartilha com os amigos para a gente poder continuar crescendo essa rede de informações que a gente está montando aqui. Obrigada, gente. Espero que a gente tenha ajudado a vocês a decidir qual parque ir, qual parque começar, ou pelo menos abrir as opções. E quem tiver também um parque do coração que gostou muito de ir, deixa lá o recadinho para a gente no Instagram, @podcast.maripelomundo.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!